Hoje nós vamos meditar sobre dois tipos de fé. A primeira fé é a fé da conquista, aquela fé que a pessoa ela é como Elias. Elias tinha uma fé conquistadora. Ele tinha tanta certeza de que Deus iria se manifestar quando ele determinasse as coisas, e assim Elias cada vez mais foi sendo reconhecido como um profeta do Senhor. O homem fez fogo descer do céu, o homem fez chuva descer do céu, fez também a chuva não descer. Era um homem que passou a ser muito conhecido por causa da sua fé. Uma fé determinadora, uma fé de conquista. Então, existe esse tipo de fé, o tipo de fé da conquista, mas existe também o tipo de fé que é a fé na existência de Deus. Entenda, Elias tinha muito essa fé da conquista. E assim, até nos dias de hoje, quem tem essa fé da conquista, de determinar as coisas e acontecer, que não há problema nenhum, só que é natural que quem usa essa fé passe a estar mais em evidência, porque o poder de Deus se manifesta através da fé. Ele fala no livro de Hebreus, no capítulo 11, sobre a natureza da fé. A fé é dada para todos os seres humanos. Ele diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que são visíveis. Olha só, que não são visíveis, aliás. Então veja que a natureza da fé é a certeza. A pessoa passa a ter a certeza, então as coisas passam a acontecer. Elias tinha muito essa fé da conquista. Deus se agradava da fé de Elias? Se agradava. Só que chegou um momento da vida de Elias que ele, diante de Deus, ele fala para Deus que só ele sobrou. Quer dizer, ele era um profeta de muita fé, e ele não via isso nos demais. Ele não via essa fé conquistadora nos demais. Então ele olhou para os lados e falou: só eu sobrei? Só eu estou nessa fé? Só eu estou em contato com Deus? Só eu que estou, de fato e de verdade, determinado assim? Aí você vê que aí vai entrar a fé da crença na existência de Deus. O que é a fé na crença da existência de Deus? É aquela pessoa que continua tendo a sua fé em Deus, independente se ela conquista ou não conquista, se ela está em evidência ou não está em evidência. Ela continua sendo a mesma pessoa, ela crê em Deus, independente de não ser reconhecida, de não ter a condição de vida que outros têm. A fé dela é a fé da crença na existência de Deus. Ela crê na existência de Deus. Se acontecer, ela crê. Se não acontecer, ela crê na existência de Deus. E é essa fé que mais agrada a Deus. A fé da conquista agrada a Deus, porque a fé é a fé é a certeza, mas a fé da existência de Deus é a que mais agrada. Então você pode acompanhar também aqui no livro de Romanos, no capítulo 11, no versículo 2, ele diz assim, Deus não rejeitou o seu povo.
a quem de antemão conheceu. Ou vocês não sabem o que a Escritura diz a respeito de Elias, como pediu com insistência diante de Deus contra Israel, dizendo: Senhor, matar os teus profetas, derrubar os teus altares, sou o único que sobrou e procuram tirar-me a vida. Então Elias, através daquela fé, porque o homem de fé era Elias, aquele era de fé. Mas ele chegou um momento da dificuldade, ele falou: Senhor, não tem mais ninguém que crê, que tem essa fé em ti, só eu sobrei, Senhor. Só eu sobrei dessa fé determinada no Senhor, só eu sobrei. Aí a palavra de Deus fala assim, ó, no versículo 4, mas qual foi a resposta divina? Foi esta: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Olha só. Veja, Elias era um homem de muita fé. E que fé! Ele se tornou, cada vez mais ficou em evidência por causa da sua fé, da conquista, que é natural. Toda pessoa que tem essa fé de conquistar, de ir para cima, ela vai ficar em evidência. É natural que ela vai estar em evidência mais do que outras pessoas. Mas o que aconteceu aqui foi que, por ele estar em evidência através da sua fé, ele realmente achou que a fé em Deus estava limitada apenas àquelas conquistas, a fazer o que ele fez. E aí, a resposta de Deus foi justamente essa: reservei para mim 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Homens de fé, homens que criam em Deus, olha só, homens que não se entregaram, não se deixaram vencer, não estavam em evidência como o profeta Elias. Não fez fogo descer do céu como o profeta Elias. Não fez a chuva descer do céu como Elias fez, como Elias determinou. Mas, mesmo não estando em evidência, mas diante de Deus, eram homens de fé. Homens que criam de verdade no Deus de Israel. E hoje não é diferente. Essa passagem bíblica para os dias de hoje não é diferente. Há muitas pessoas de fé como Elias nos dias de hoje. Pessoas que têm muita fé mesmo de conquistar, de determinar. E eu digo mais, vai acontecer. Porque é a fé é a certeza. Vai acontecer, vai. Esta pessoa que tem essa fé, naturalmente vai estar em evidência. E vai ter outros que não vão estar em evidência, porque não tem essa fé de conquistas, mas tem a fé na crença da existência de Deus. Então a resposta divina foi essa: 7.000 que não estavam em evidência, 7.000 que aos olhos humanos não apareceram, não se destacaram, mas diante de mim, esses 7.000 não dobraram os seus joelhos diante de Baal. Porque a maior fé não é a das conquistas. É importante ter essa fé. Você pode ter essa fé, mas a mais importante é a dos 7.000 que não dobraram os seus joelhos diante de Baal, diante das dificuldades. E aí ele diz assim, ó,
Assim também no versículo 5, assim também nos dias de hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, então? O que Israel buscava, isso não alcançou? Mas a eleição conseguiu isso. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um entendimento de profundo sono, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Você vê que Deus não desprezou o povo de Israel, assim como ele faz nos dias de hoje. Muitas pessoas, elas acham que por estarem dentro da igreja, elas têm a sua fé em Deus. E por não conquistarem, porque alguns conquistam e outros não conquistam. E aí vem Satanás querendo colocar na cabeça desta pessoa, tá vendo? Sua fé não está funcionando. Você não está conquistando nada. Sua fé não está funcionando. Que fé é essa em Deus? E quando não, próprios pastores são usados para falar isso. Que fé que você tem em Deus se você não conquista? Que fé você tem em Deus se você mora assim, mora assado, mora num lugar ruim, mora na comunidade? Que fé é essa que você tem, que você não tem um carro, não tem um terreno, não tem uma casa? Que fé é essa? Sabe? E se você for levado por essas palavras, você acaba perdendo a sua fé em Deus. Entenda de uma vez por todas, a fé da conquista é uma fé importante, mas a fé da crença na existência de Deus, ela é muito mais importante. Quando a resposta divina chegou, dizendo para Elias, entenda, Elias, 7.000 não dobraram os seus joelhos. Às vezes você é uma pessoa que, sabe, não é aquela pessoa de conquistas, mas você é uma pessoa de muita fé. Você tem suportado coisas pela sua salvação. Você tem suportado pessoas por causa da sua salvação. Você tem suportado palavras negativas, de desânimo, por causa da sua salvação. Essa fé vai te levar ao reino dos céus. Quantas conquistas, se você tiver fé para conquistar, vai em frente. Deus vai ser contigo. Tu vai conseguir. Mas se você não tem essa fé das conquistas, mas você crê em Deus, você crê que Deus vai suprir toda a sua necessidade, você tá feliz, você está em paz, é a sua fé. Às vezes você não tem a fé de Elias, mas você tem a fé dos 7.000 que não dobraram os joelhos. Então veja que nos dias de hoje vai ser a mesma coisa. Alguns vão ter a fé de Elias, de conquistar mesmo, de determinar e a coisa acontecer. Vai estar em evidência. Mais cedo ou mais tarde vai entrar em evidência. Mas os 7.000, eles não entraram em evidência, não foram conhecidos pelos homens, mas eles eram conhecidos pela sua fé em Deus. Então, o que importa é o que está escrito aqui no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6. Ele diz assim, ó, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Deus vai te recompensar. Se a tua fé é de conquistas, Deus vai te recompensar. Se a tua fé não é de conquista, mas tu continua crendo em Deus e crê que Deus vai suprir toda a tua necessidade, graças a Deus, essa fé também agrada a Deus. Então, não se preocupe. O mais importante
é que a sua fé, a certeza, esteja em Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Você pode ter certeza disso. Deus abençoe. Continue acompanhando as nossas mensagens todas as semanas. Mande para os seus familiares, para os seus amigos. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar forte.